Qualidade na mente, ideia, munição. Palavras voam rápida, choque na audição. Falar de tudo, da treta solução. Microfone vira arma, é pura explosão. Dualidade de ideias, quebra na moral. Discussão infinita, flow transcendental. Toca no que importa, do casual ao crucial. Podcast na mente, impacto colossal. Papo que flui, correnteza sem barragem. Da arte ao universo sem nenhuma margem. Polêmica no tom, verdade na mensagem. Cada verso um espelho, reflexo da viagem. Dualidade de ideias, quebra na moral. Discussão infinita, flow transcendental. Toca no que importa, do casual ao crucial. Podcast na mente, impacto colossal. Papo que flui, correnteza sem barragem. Da arte ao universo sem nenhuma margem. Polêmica no tom, verdade na mensagem. Cada verso um espelho, reflexo da viagem. Papo que flui, correnteza sem barragem. Da arte ao universo sem nenhuma margem. Polêmica no tom, verdade na mensagem. Cada verso um espelho, reflexo da viagem. Pensamento é livre, não tem algema. Mente aberta que não há dilema. Cada episódio, nova cena, novo esquema. Dualidade de ideias, a gente sempre teima. Quebra de conceito, ideia destruidora. Construção de divisão, papo provocadora. Da música ao espaço, mente exploradora. Podcast é a guerra e a palavra é vencedora. Ideia destruidora, construção de vivisão, papo provocadora. Da música ao espaço, mente exploradora. Podcast é a guerra e a palavra é vencedora. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Dualidade de Ideias. Meu nome é Isaac, o Edgar, que apresenta o podcast junto comigo, não pôde estar presente por questões pessoais, mas hoje nós temos dois convidados aqui super especiais. Ele que é bonequeiro, ator, pianista, Raul Zacarias, e também a gente tem um outro convidado aqui conosco, que é o cachorro Pascão, que é um cachorro falante, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Bem, é um prazer estar aqui, finalmente embarcando, né, essa conversa, pra gente falar um pouco sobre o universo dos bonecos, pra gente poder contar um pouco os bastidores, também pra galera também conhecer um pouco do meu trabalho, pra conhecer como é trabalhar com bonecos, na parte tanto bonecos, ator, também a música que faz muito parte da minha vida. E aqui temos nosso querido Pascão, como você mesmo disse. Pascão, ele é um cachorro que eu criei do zero, ele recentemente foi feito, ele é basicamente novo aqui no meu meio dos bonecos. Oi, pessoal. Você tá bom, Isaac? Cara, é muito bom estar aqui, viu? Bom, de bate-pronto, eu quero fazer uma pergunta pro Pascão. Pascão, pode fazer. Responde pra gente aqui, pro nosso público. Você é um cachorro falante. Sim. Quando que você identificou que você tinha essa habilidade de falar? Conta pra gente. Cara, quando eu fui feito, eu tava meio na dúvida como seria a minha voz, né? Porque, né, eu fui feito lá longe, lá no Belém. Lá longe, bem longe. Aí eu não sabia como ia fazer a minha voz, tinha um cara aí, um tal de Raul, não sei se você conhece. Aí eu falei, putz, cara, como vai ser minha voz? Aí eu tava ali pensando um pouco, só pensando na cabeça. Aí quando eu fiquei sabendo que tava vindo pra Valinhos, falei, putz, agora eu vou ganhar minha voz de verdade, né? Aí me pegou, aí ele começou a olhar pra lá, olhar pra cá, e surgiu essa voz, por causa da minha bochecha. Aí eu falei, nossa, eu sei falar. É muito doido falar, cara, posso falar as coisas sem nenhum problema. Raul, bom, de bate-pronto, eu quero que você conte um pouco pra gente, pro nosso público, quem é o Raul por trás dos bonecos, né? Certo. Se você puder contar um pouco da sua história e contar como que surgiu essa ideia de manipular os bonecos, conta um pouco pra gente. Bem, a ideia, né, como surgiu essa questão dos bonecos na minha vida, eu sempre assisti TV Cultura. Fez parte da minha infância, foi algo que foi praticamente a minha escola. O Raul, ele é uma pessoa que tem lá seus 23 anos, mas nunca deixou de ser criança.
nunca deixou de se expressar, de falar as coisas, de pensar em fazer o bem para as pessoas, principalmente no meio da arte. Que a arte sempre foi presente na minha vida desde os 7 anos, no meio da música. Comecei fazendo aula de teclado e assim foi indo. As pessoas que quando me veem acham que eu sou uma pessoa muito espontânea, mas eu sou muito tímido. Eu sou uma pessoa muito tímida, meio travado em alguns pontos, mas eu sempre tento fazer o melhor possível. E eu meio que encontrei de poder fazer isso de uma forma sem ser julgado, foi através dos bonecos. Foi através da música, basicamente TV Cultura foi a minha escola. Quando eu descobri esse universo dos bonecos, realmente trabalhar com isso, foi no ensino médio, quando eu estava ali no primeiro ano do médio, onde surgiu a oportunidade de a gente fazer um trabalho na escola, no Culta Ciência, focado na letiva de medicina veterinária. E foi ali que surgiu a primeira versão do Túlio, que eu mesmo acabei fazendo, que eu acabei confeccionando por conta. Foi muito trabalhoso fazer um boneco, praticamente levou um dia inteiro, e era um boneco simples. E dali então, a gente gravou aquele material, falei, putz, eu gostei disso. Dá pra fazer, dá pra trabalhar, que até hoje eu não consigo fazer mais. Tanto que eu já mudei essa voz pro Túlio atualizado. Cara, é uma doideira. É uma doideira trabalhar com isso, fazer vozes, dar vida para objetos inanimados, né, que não tem vida. Mas, enfim, é um universo que vale muito a pena trabalhar. Assim, são poucas as pessoas, ainda mais aqui na nossa região, que trabalham com isso. São pessoas mais de São Paulo que estão nesse meio, justamente pela TV Cultura tá lá. A maioria dos grandes são de São Paulo, TV Cultura, enfim. O Raul, ele é uma pessoa tímida, mas tem muita coisa para passar adiante, muita coisa para ensinar. Mesmo que eu tenha só 23 anos, já passei por muitas coisas. Bom, Raul, agora fala pra gente assim, a família, você teve um apoio dos amigos, dos familiares, como que foi a reação, né? Então, em questão da família, no começo foi um pouco mais complicado, porque assim, quando a gente vai trabalhar, né, com o universo de bonecos, muitas pessoas, elas duvidam de que aquilo pode dar certo ou não. Eu vejo, Isaac, que entrando em outro assunto também, que a arte, infelizmente no Brasil, é pouco valorizada. Temos grandes atores e atrizes, não só no meio do teatro, mas também no meio de bonecos, mas não tive esse apoio logo de imediato, principalmente dentro de casa. Foi muito complicado eu conseguir gravar as coisas dentro de casa. Porque assim, rolava de eu gravar material, quando comecei com o trabalho com bonecos, né, com o Nanazito, que foi a minha primeira fase, trabalhando com boneco de audiovisual, da minha mãe chegar e falar, viu, mas vai gravar? Mas pra quê? Não vai dar nem nada. Eu falei, putz, cara, e agora o que eu faço, né? Às vezes eu gravava ali meio corrido, eu tinha apoio, sempre tive apoio da minha amiga, né, a Vitória, que desde o começo, quando surgiu o Nanazito, ela tava ali do meu lado. Um abraço, Vitória, quando você vê esse material. Saiu isso é importante pra mim, tá bom? Fui gravando, só depois de 2 anos, mais ou menos, que eu tava trabalhando já com os bonecos, que eu cheguei a fazer alguns programas, fui gravar um programa, né, na Século XXI, de ir para São Paulo gravar no Coisa Nossa, que é um dos canais grandes, né, patrocinado pelo Guarana Antártica. Dali que deu essa virada de chave, que fui para São Paulo, que passou-se a ter uma valorização maior dessa arte que eu faço. Passou-se a ter um maior incentivo, às vezes falha um pouco, né, mas tem um certo incentivo. Mas assim, eu falo para você, para todo mundo que tá assistindo, se não fosse a minha persistência, se não fosse aquilo assim, pô, vou fazer do mesmo jeito, mesmo que não estou tendo o apoio que eu preciso, não digo nem financeiramente, mas realmente tipo, não, vai, grava, a gente tá aqui, a gente te leva, isso. Eu acho que esses 6 anos que eu passei, que eu já faço isso, acho que teriam sido em vão. Parando para pensar. Então, eu sou muito grato à Vitória, que me ajudou bastante desde o começo, também a minha persistência. E agora, claro, eu sou grato aos meus pais por, mesmo depois dessa virada de chave, eles apoiam, divulgam, falam para as pessoas que eu trabalho com isso. Oh, agora eu tô pensando aqui, você falou que fez apresentação em alguns programas, e como que é isso, meu, gravar assim, um programa de TV ali, como é que é? Conta essa experiência. Então, foi uma experiência muito incrível, porque eu nunca tinha passado por isso, eu nunca imaginei nesse meio tempo conseguir estar indo gravar num programa. Surgiu a oportunidade através de uma reportagem que o Jornal de Valinhos fez. Cara, é um universo muito doido, porque assim, quando você vê o programa ali, você acha que é coisa simples ali, acontece. Mas quando eu cheguei no estúdio do Século XXI para gravar, cheguei lá, conversaram comigo, explicaram mais ou menos como seria, tinha uma pauta pra gente poder seguir. Na hora de entrar ali pra gravar, falei, putz, aquela ansiedade, ela bateu, aquele nervosismo,
eu só sei que, eita, eu já tô aqui. Não vou deixar isso tomar conta da minha pessoa, vamos. E foi muito legal de gravar. Foi uma experiência única, né? Espero poder passar por isso mais uma vez, né? De ir num programa para poder contar disso. Mas a questão do jogo de câmera, né? Porque a gente tem algumas câmeras aqui, mas lá são 4 câmeras. Então tinha uma aqui e tinha 2 pra cá. Aí às vezes o sinal era um sinal muito minucioso. Às vezes eu tava olhando pros personagens que fazem parte desse programa, que também são bonecos, eu interagi com bonecos. Às vezes o cara fazia assim, sinal com a mão, eu tava olhando aqui, aí ele meio que chamava, eu olhava pra lá, olhava pra cá. Assim, era muito doido, porque tinha que ter uma agilidade, tinha que ter um campo de visão muito amplo. Mas gravou, deu tudo certo. Eu fiquei, putz, cara, poderia ter falado desse jeito, poderia ter falado melhor. Mas falei, não, olha a experiência, marquei meu território aqui e foi único. Foi muito bom, porque abriu outras portas, né? Depois de lá, algumas pessoas entraram em contato, fui para São Paulo, enfim, a virada de chave foi positiva. Raul, agora conta pra gente, agora que a gente tá muito curioso pra saber. Qual foi o primeiro personagem que você criou? E depois, se você já puder, já contar dos outros, e como é que foi o processo de criação? O primeiro boneco que eu criei, de fato, que eu fiz, foi o Túlio, que eu acabei fazendo com a ajuda da minha tia, onde eu mesmo desenho, e deixar claro pro pessoal que todos os personagens, a maioria deles, eu acabo desenhando, eu faço esboço deles, tem toda são várias etapas, desde esboço até definição realmente como vai ser o formato, de cores, então é um processo bem extenso, coisa de pelo menos umas 2 semanas, eu faço bem tranquilo, sem pressa. O primeiro personagem realmente que eu criei foi o Túlio, né, que é a primeira versão que eu tenho, mas depois, quando eu parei pra pensar, putz, se eu vou tornar isso uma coisa mais profissional, foi onde surgiu o Nanazito, que ele veio lá pra São Paulo gravar no Coisa Nossa, e eu fiz um desenho, meio que a pegada do Elmo, sabe, da Vila Sésamo, aquele rostinho mais redondinho, narizinho aqui, os 2 olhinhos, falei, é isso. Mandei pro Rubinho Lousada, abraço do Rubinho, você tá sendo citado aqui, também faz... Não, tem que agradecer a toda essa galera que desde o começo me ajudou, me apoiou, enfim, fazendo os bonecos. Mandei pra ele, falei, Rubinho, eu preciso que você faça esse personagem. Mandei a foto do desenho, pô, beleza, tranquilo. Ele fez, eu acho que em 15 dias já tava pronto esse boneco. A média de boneco é 15 dias pra ficar pronto, mais ou menos. Aí veio pra cá, então realmente, o primeiro boneco personalizado de forma profissional foi o Nanazito. Mas por conta foi de fato o Túlio. E fala um pouquinho, o Túlio, que personagem que é, o que ele é? E o Nanazito, fala um pouco pra gente, tá. Estamos curiosos. O Túlio, ele é um cachorro, ele é baseado no cachorro do Caramelo. Todos os personagens, o Isaac, o pessoal de casa, todos eles são baseados de como o Raul é. Todos têm um pouco da minha personalidade. Seja personagem mais calmo, às vezes do TDAH que bate forte, assim, que a gente fica meio esquecido, que a gente viaja um pouco. Então eu falo pra você que o Túlio, ele foi baseado no Negresco, quando eu readaptei ele. O Negresco foi o meu vira-latinha. E o jeito dele também, dele ser meio medroso, dele ser meio abobalhado, dele sempre estar ali meio alerta, querendo meio que ajudar, né, a gente lá em casa, de estar perto, eu adaptei o Túlio pra isso, pra essência do Negresco. Todos os personagens têm um pouco de mim. Já o Nanazito, como surgiu, né? Não sei quem tá assistindo se conhece o Igor Guimarães, que é um comediante, que faz o Advogado Paloma, o Boneco Josias, quando tinha na época do Master Trash, lá na Band. Um dos vídeos do Coisa Nossa, ele fez meio que um rabisco ali de uma possibilidade de personagem. Eu peguei aquela ideia e adaptei para poder ter os direitos sobre o personagem. O Nanazito, ele é baseado na fruta do Guaraná. Então as cores, o formato dele, de ter redondinho, os olhinhos, tipo o narizinho dele é vermelho, os olhos também tem um detalhe vermelho. Então foi de fato baseado na fruta do Guaraná. Tanto que tem alguns tentáculos que simulam, né, as raízes. Então os bonecos são muito diversos. Tem cachorro, tem coisa baseada em fruta, tem vaca, tem humano também, tem um monstro. É uma leva aí, são 11 personagens, cara. Olha. Contando com o Pascal, agora são 11, né? Mas é um pouco disso, o Túlio é um cachorro mais de boa, mais abobalhadinho. Ele tá aqui, depois eu pego ele pra ele falar um oizinho também. Legal. Ele é o meu xodó. E tem algum já personagem assim em mente, assim, alguma coisa assim pro futuro já? Ou por enquanto ainda não? Olha, vou falar uma coisa pra você.
mente de uma pessoa que é da criatividade, que sempre tá nesse meio, a gente nunca para de pensar em ideias de bonecos. A gente sempre tá pensando no que fazer, às vezes faço alguns esboços. Eu tenho esse caderninho aqui que eu trouxe para as anotações também, que eu tô ali fazendo alguns desenhos. Eu tenho, sim, projetos de personagens futuros. Talvez assim, para fazer um curta ou até mesmo um longa. Criar personagens zeros para isso, de acordo com a necessidade do material que a gente vai fazer. Mas, sim, por mais que já tenha 11 bonecos, volta e meia falar, você dá aquela coçadinha de fazer mais um, mas falou, não, calma, não, Raul, se segura. Porque, assim, gente, um boneco não é barato. Em torno, assim, a média de preço de bonecos é de 400 até 1.200, 1.300. Vai da questão de bonecos mais simples, que nem o Pascão, que ele foi na média de 400, até bonecos que chegam a ter mecanismo. Sim, existem bonecos que têm mecanismos dentro da estrutura dele. Então, se tem um mecanismo assim para piscar o olho, para sobrancelha, ou enfim, alguma coisa mais elaborada, quanto maior o custo de material, mais caro fica o boneco. Porque aumenta a questão de diária tem um preço. Mas sim, eu tenho ideias de fazer outros bonecos de acordo com alguma necessidade que surgir. Fala pra gente, assim, trabalhar com bonecos é mais técnica ou é mais coração? Eu acho um pouco dos dois. Porque, Isaac, de nada adianta você fazer algum trabalho, alguma coisa, se não for feita de coração, não for feita por amor. Então entra nessa questão. Mas não é fácil trabalhar com ator bonequeiro, não é fácil manipular boneco, não é fácil ser da vida pra algo assim. Eu tô estragando um pouco da magia assim, mas, gente, ele é meio corpo, ele fica assim. Então não é fácil você dar vida para um objeto que não tem movimento, que não tem própria, não tem um músculo, não tem um osso, não tem nada ali para ele estar com vida. Então a técnica cara, você tem que estudar, não é simplesmente, vou pegar um boneco aqui, um fantoche e vou fazer. É algo muito, se você não parar pra estudar o personagem, porque entra na questão também da parte de ator, né? Se você não estudar o personagem, não saber qual é a necessidade dele, qual é o intuito dele de estar ali, como ele vai falar, como ele vai agir, fica mais o mesmo. Essa é a grande realidade. Então é um pouco dos dois, tanto, né, de coração, por amor, mas também técnica, de você se entregar ao personagem, de você aprender como você vai, assim, manipulá-lo. Por exemplo, tem bonecos que nem o Pascão, que é boneco de mão viva, que tem esse encaixe aqui da mão, né, como o pessoal pode ver. Também tem fantoches, né, boneco de luva, que é esse modelo aqui, que tem as hastes, que vão presas no braço. E tem bonecos que simplesmente não tem necessariamente uma movimento de mão. Uhum. Então tem variantes de bonecos, tem talvez com manipulação, com haste, se vai ter algum movimento a mais de olho, de sobrancelha. Então vai muito, cara, vários andares. Vários andares. Então pode ser dos mais simples até mais elaborados. Se a pessoa não tiver técnica, tipo, de encaixar, porque geralmente a nossa mão, quando a gente veste um boneco, ela fica nessa posição aqui. Uhum. Fica nessa posição. Braço assim aqui o dedão encaixa na parte de baixo da boca, esse aqui vai na parte de cima da boca. Então assim, se um boneco ele tem alguma manipulação de olho ou de sobrancelha, o indicador já fica assim e encaixa no gatilho. Então às vezes se a pessoa não saber como manipular um boneco desse, não tiver técnica, pode acontecer da pessoa estar mexendo na boca e esse dedo automaticamente desce. Então você não quer que ele pisque agora, não quer que mexa a sobrancelha agora. E às vezes cai junto. Então, se a pessoa não tiver a técnica de saber, calma, vou só mexer aqui, isso aqui eu deixar um pouquinho mais parado, às vezes você pode sair fora do contexto, digamos assim. Legal. Nossa, eu tô imaginando, porque assim, tem a parte do movimento que você faz com a mão, Sim. tem o que você vai falar e o jeito que você vai falar. São várias habilidades ali né, que a pessoa tem que ter para poder... Cara, é assim, quando eu comecei a trabalhar com bonecos, eu não sabia ao certo como fazer. Porque, assim, foi muito do nada que eu tive a ideia, vou fazer um boneco, vou trabalhar com boneco. Aconteceu assim. No começo eu apanhava muito. Às vezes,
tem a questão do lip sync, né? Também cai na parte de dublagem, que, como posso explicar? O movimento da boca, vamos trazer os bonecos aqui no ponto. E a necessidade da boca, ela tá assim, a partir do momento que ela abre, a sua voz tem que sair nesse movimento, e quando ela fecha, a sua voz tem que terminar ao mesmo tempo. Olha, Então no começo, tipo, cara, tô aqui que não sei o que, papapá, a boca já fechou aqui e ainda tô terminando de falar. olha só. No começo era assim. Uhum. Ia gravar, falei, não, gostei, vamos fazer de novo? Então, demorava muito pra gravar os conteúdos, justamente por isso. Por eu estar com o boneco, e quando vier o resultado final, eu falava, ai, mas não tá batendo. Aí depois, entra naquela questão de técnica. A pessoa saber, pô, cara, tô aqui fazendo isso, aquilo, tá. Então tem isso. Então não. É uma junção de coisas. É uma junção de coisas. E Raul, assim, desse processo envolvendo aí todas as etapas, qual que é a mais desafiadora em todo esse processo? Assim, é a criação, é o roteiro, é criar o personagem? Como é que é? Qual a etapa mais desafio, Raul? Acho que a parte mais desafiadora, assim, pra mim, é quando eu fazia, porque eu trabalhei por 3 etapas, né? Então, a primeira etapa, quando eu tinha na Nazito, onde eu fazia alguns conteúdos com roteiro, mas um roteiro mais leve de se fazer. Enfim, saí disso daqui e falei, putz, tá. Aí, quando eu entrei para um conteúdo um pouco mais infantil, onde surgiu a Turma do Túlio, que surgiu com uma empresa, né, a Turma do Túlio, que tinha o Túlio, o Gonzalo e o Otto, que é o cachorro e a vaca e o rato. Na parte de roteiro, era muito mais complicado, porque assim, eu tinha que pensar num conteúdo infantil, num conteúdo que estivesse dentro das diretrizes tanto do YouTube, tanto do Instagram, tanto também do que ia ser agregado para criança ou não. Então, assim, às vezes eu passava coisa de uma semana, gente, montando um roteiro, e eu falei, não. Então, eu acho que, assim, a parte mais complicada para mim era quando eu tinha que fazer roteiro. Porque a parte de criação, de voz, de como vai ser o personagem, como ele vai se comportar, eu já tendo a fazer isso muito mais na parte que eu tô fazendo já o esboço do personagem. Quando eu tô ali desenvolvendo o personagem, quando eu tô desenhando, eu já vou pensando, pô, ele tem, sei lá, uma carinha mais cheinha, vai ter uma voz um pouco mais de garganta. Ele vai ser meio mirradinho, a voz talvez mais anasalada. Vai ter uma... São detalhes. Ele vai ter uma língua pra fora. Você, cara, uma voz mais assim, mas como se realmente estivesse com a língua pra fora. Então, parte de voz, personalidade, vai tudo no processo ali do próprio desenho. Questão de confecção, como eu trabalho hoje em dia, para você também entender, o pessoal também entender. Hoje eu trabalho com 3 fornecedores. Tem 3 fornecedores atualmente. Um de Belém, que é o Paulo, que é ele que fez o Pascão, que fez o Farofa, que faz parte do Fantochatice, que é um conteúdo próprio meu também. Eu tenho o Rubinho Lousada, né, que eu citei ele aqui, que ele fez o Túlio, que ele fez o Gorgonzola, que ele fez... A maioria dos meus bonecos foi o Rubinho que fez, e o legal do Rubinho é que ele fez parte do elenco do Cocoricó. Quando o Cocoricó teve aquela versão da cidade, não sei se você lembra, se o pessoal de casa lembra, eu acho que o pessoal mais da minha idade é capaz de lembrar. Cocoricó na cidade, ele fazia o pai do João. E eu também tenho o pessoal de Santa Catarina, que é a Monster Pups, que eles fizeram o Otto, que é meu rato. Então, hoje em dia, eu trabalho com esses 3 fornecedores. A questão agora de preço, né, por não ser tão barato, eu faço mais com o Paulo, que fica mais em conta pra mim. Mas se precisa de uma coisa muito mais elaborada, eu faço com o Rubinho, que é São Paulo, tá logo ali perto. Então, vai muito disso. Fala pra gente, como que é, assim, a reação do público? Como que é essa experiência? Vamos lá. Situações, né, gente? Que assim, uma experiência legal que eu tive, quando eu fui gravar o material, quando eu tava na época da Turma do Túlio ainda, no Bosque de Jequitibás. Com a ajuda do Robson, tamo junto, obrigado. Falei, cara, eu tô com uma ideia de vídeo assim, assado, vamos fazer? E a gente foi pro bosque, eu levei o Túlio, pra só fazer mesmo um spin-off ali, fazer um teste, ver como essas coisas. Aí a gente tava ali gravando a parte do hipopótamo, né? Como se o Túlio estivesse visitando o bosque, mostrando os animais, mostrando outras coisas. E o legal é que geralmente entre uma pausa e outra de gravação, que a gente grava uma parte, grava em outra, eu nunca, quando tô na rua fazendo esses materiais, eu nunca deixo de estar com o boneco vestido. O boneco vestido é quando eu encaixo ele e ele tá aqui no meu braço, pra esclarecer. Então, quando o boneco tá vestido, eu tô no personagem. Ali é o Túlio, é a Gorgonzola, é o Otto, enfim, o Pascão, que seja.
A gente tava ali gravando a parte do hipopótamo. Aí, a primeira reação que teve foi um adulto. Foi um adulto. Ele morava em outro estado, eu tava aqui em Campinas passando um tempo. Aí a gente tava ali meio que pensando no que ia fazer, que a gente ia analisar. Aí eu só aqui com o boneco e tal. Quando eu tô assim parado, a minha visão, ela já começa 360. Então eu vou observando o que tá acontecendo ao meu redor. Aí eu vi que ele tava assim, parado, olhando, meio aquela cara de curioso. Aí eu falei, calma aí, Robson, já volto. Ela com o Túlio. Aí ele já viu que tava indo na direção dele. Ele, oi, cara, tudo bem com você? Como você tá? Nossa! O moço ali já começou a conversar com o boneco, já começou. Então, assim, tem recepções muito boas, tipo assim, da pessoa já vir, já interagir, já conversar, já entrar na brincadeira. Tem gente que compra muito bem a ideia de conversar com bonecos, mesmo que eu esteja ali aparecendo. Porque na rua, não tô eu, sei lá, escondido atrás de uma mesa ou debaixo disso, daquilo. É eu ali de cara limpa. E a pessoa conversa com o boneco. Mas já aconteceu assim, sei lá, até mesmo o próprio boss, quando foi gravar esse material, de eu estar ali gravando, acho que na parte onde ficam os macaquinhos ali, de às vezes as pessoas passarem, tipo, aquela cara meio de julgamento. Às vezes a pessoa fica até olhando de curioso, mas quando eu vou interagir, a pessoa já dá aquele corte. Fala, ai, gente. Fala, não, tá bom, obrigado, valeu, aquele abraço. Aí, mas já acontece, vai muito se a pessoa tá disposta ou não a comprar aquela ideia. Porque tem gente que vê aquilo e fala. Mas tem gente, nossa, eu gosto quando a pessoa vem, conversa, brinca, entra na brincadeira, vai, dá risada, eu às vezes faço piada. Então tem esses dois lados. 90% a galera recebe super bem. Ainda mais pelos bonecos serem tão, assim, tão vívidos, né? Tipo, saturado. Então, a primeira coisa, a pessoa, pô, bate o olho aqui, já vem, já conversa. Então acontece de ter esses haters, né? Na vida real também. Agora fala pra gente, assim, uma curiosidade, assim, você tem, assim, uma referência, assim, de programas infantis, de personagens, né, de bonecos, assim, que você pode contar pra gente? Vai, tipo um top 5, assim? Tá, top 5. Reforçando, gente, TV Cultura foi minha escola. TV Cultura foi minha escola. Então, além da TV Cultura, quando eu era criança, tinha o Cocoricó, tinha a Vila Sésamo, tinha os reprises do Castelo Rá-Tim-Bum. Até eu cheguei, quando era criança, assistir os DVDs da TV Colosso. Então, eu digo pra você que esses 4 aí foram basicamente onde eu comecei a me interessar pelos bonecos. Mas assim, se formos fazer assim, um top 3 de fato, vamos fazer um top 3, Cocoricó, de longe, maravilhoso, muito educativo. Pô, uma fazenda com animais que falam. E um humano que também é boneco, tá ali, né? Cocoricó, Vila Sésamo, que também fez parte da minha infância, e TV Colosso. Galera dos anos 90 aí, que tava ali. Aí, ó, pronto, a reação. Já entregou. Já entregou. TV Colosso, então, pô, cara, um cachorro gigante e outros cachorros agindo como pessoas. Então foi ali, tipo, falei, pô, cara, é isso. Agora, de atores bonequeiros, que é assim, até mandar um oi pra vocês aí, gente. É a Magda Grudelli. Ela foi responsável pela Lilica e pela Mimosa no Cocoricó. Pro Fernando Gomes, que fazia o Júlio, vô do Júlio, e o Gato Pintado do Castelo Rá-Tim-Bum. Também pro Hugo Pitt, que fazia o Alípio, que fazia o Astolfo. Pro Álvaro Peterson, que fez a Celeste no Castelo Rá-Tim-Bum. Cara, essa galera, assim, são os professores. Tanto que eu acompanho eles no Instagram. Eles me seguem também de volta. Então, é uma realidade que se tornou muito mais próxima. Que eu nunca pensei, pô, cara, galera grande me seguindo. Tá muito louco. Eles são, de fato, meus professores. Volta e meia, tipo, vejo uma coisa deles. Então, pô, é um sonho sendo realizado. É um sonho sendo realizado. Oh, agora você pode mostrar um pouquinho dos seus personagens pra gente? Certo. Tipo... Então, esse aqui é o Pascão, que já começou com ele. Okay. Meu querido. Eu vou pegar o Túlio. Ele entra naquela questão de ter mecanismo. A galera vai ver aí mais ou menos como... Oh, qual que você tem um carinho mais especial? Assim, é pelo Túlio ou por algum outro? Qual que você... Ou por todos, enfim. Todos têm meu carinho. Mas assim, por conta do Túlio ser baseado, né, no meu cachorro... Então já tem um que é maior assim. Então o Túlio... Oi, pessoal. Olha só, cara. É o Isaac. Você tá bom? Tudo bem, Túlio, tudo bem. Nossa, que prazer.
Oi, pessoal. Ô, Túlio, fala pra gente, por que os caramelos, assim, são tão queridos, assim, pelo público? Conta pra gente. Olha, cara, que a gente é BR, né? A gente é brasileiro, poxa. Tem coisa melhor do que cachorro brasileiro? A gente tá ali perto, brincando, ali pedindo carinho, morou? Muito bom, muito bom. Então o Túlio entra na questão, tá vendo aqui, ó? Ó, gente, a sobrancelha dele aqui, ó. Ah, que legal. Então aqui dentro da cabeça dele, né, que espuma, enfim, entra naquela questão, lembra que eu falei? A gente tá padrão, fez assim por causa do gatilho. Uhum. Então minha mão, ela tá nessa posição aqui dentro. Então quando eu quero mexer o gatilho, só mexo o indicador. Quando eu quero erguer, eu puxo essa alavanca. Quando eu quero baixar, eu jogo ela pra cima. Então tem essa questão aqui desse mecanismo. Ele entra naquele quesito de ter haste. Ah, tá. Encaixa aqui e aí coloca. Que é tipo tipo uma varetinha, assim? É. Ah, tá. É uma varetinha. A gente tem ele. E eu vou pegar aqui a gorgonzola pra você ver que ela... Enquanto eu monto ela, Uhum. vou falando um pouco aqui. A gorgonzola, ela já existia. Já era um boneco pronto. Quando eu vi ela, quem fez foi o Rubinho. Quando eu vi ela, eu falei assim, nossa, bonita. Gostei da cor dela. Ser uma coisa bem viva. E ela, pra mim, quando eu vi, eu falei, parece uma senhora, uma madame. Vou pensando numa voz. Não sei se você, o pessoal assistiu Norbit. Sim, sim. Vocês lembram da Rasputia, né? A gorgonzola nada mais é, porque na parte de criação de voz, como ela tem já essa carinha mais cheinha, falei, cara, como fazer uma voz pra ela? Sendo que minha voz, tipo, uma voz masculina, como fazer uma voz de uma mulher, de uma senhora? Olhei pra ela, olhei assim, esse batonzão, olhei. Ah, olá, tudo bom? Tudo numa boa. Então eu peguei algumas vozes que eu faço, eu me basei muito nas minhas referências também da galera de dublagem, né? Que quem faz a voz da Rasputia é o... Oh, meu Deus, o Mário Jorge. Maravilhoso, excelente dublador. Falei, cara, eu acho que você encaixa. Foi tal, fui testando. Ah, que não sei o que. Aí ficou essa voz pra ela. Ficou essa vozinha aqui mais de madame. Oh, tudo bom, gente? Ah, que maravilha. Ih, gente, ficou... Rasputia, você é muito linda, sabia? Ah, obrigado. Até bom que eu trouxe nessa variedade de bonecos Uhum. pra quem tá assistindo ter uma noção de que uma voz consegue fazer um leque de vozes. Pô, são 11 personagens aí que eu faço. São 11 vozes diferentes, são 11 personalidades diferentes também que eu trabalho. Então, é uma loucura. Porque às vezes já aconteceu. Eu tava fazendo a voz de um, às vezes eu confundi. Isso que eu ia perguntar agora. Às vezes eu confundo ali, às vezes até... Engraçado assim para pensar que às vezes, gente, não é sempre não. Raramente. Às vezes eu esqueço como é minha própria risada por conta da risada do personagem. Uhum. Ou assim, tô ali conversando com uma pessoa, do nada eu solto a voz do Túlio. Aquela coisa, ah, cara, para, qual é? Tipo, é muito automático. É muito automático isso. Então, trabalhar com boneco, a gente confunde. É normal, acaba acontecendo. Não é sempre, mas por ser 11 personagens, e alguns têm vozes um pouco similares, não idêntica, mas a iniciação daquela voz é praticamente a mesma. Às vezes, eu tenho que começar pela voz de um, para poder chegar na voz do outro, e ficar ali. Não posso regredir, senão volta para aquele personagem. Não volta mesmo. Que nem o Otto, que é um rato, né? A voz dele e a voz do Farofa praticamente muito similar. Do Otto ah, cara, qual é que é? Aquela coisa mais aqui, a mais garganta. Aí o Farofa, vou daqui. Aí, ai, nossa, cara, tô aqui, mas... Então, ai, cara, ai. De uma voz de nariz, um pouco mais anasalada, cai mais pra garganta. Mas eles partem do mesmo princípio. Mas assim, ó, acho que cada vez fica mais desafiador, porque assim, quanto mais personagens você vai criando, mais vozes diferentes você vai ter que Sim, criando não, com também. toda certeza. E aí não chega uma hora que fica, assim, pelo menos nas últimas, aí não foi mais desafiador, assim, como que eu posso fazer? Acaba sendo mais desafiador justamente por partir do mesmo princípio, por partir do mesmo posicionamento de voz, e cair nisso, eu posso confundir, porque o começo é o mesmo. Os outros não corro tanto esse risco por serem vozes muito distintas, que nem vamos falar aquela, mas aqui, cara, é garganta pura e a gente vai aqui de boa. E é confortável de fazer. Tem vozes que são confortáveis e tem vozes que são trash de fazer.
Ainda mais dependendo do que vai fazer, né? Se a diária vai ser longa, se vai ser uma gravação um pouco mais ali, mais intensa. Então acaba acontecendo. Legal. Nos casos dos dois, eu sei que o Otto é um ratinho mais vida louca, ele tem lá seus 5 anos, usa piercing, é um rato, criança, usa piercing, então ele é mais desbocado. Legal. Já o Farofa, ele é um cachorro, ele é mais de boa, mais bobão também, é curioso. Então, essa coisa dos personagens terem personalidades diferentes, não corro tanto risco de acabar, assim, tá fazendo ali e depois deslizar um pouco. Isso daí daquela posição de voz, daquele feeling que eu tô seguindo. Pra manusear boneco, né? Pra fazer esse trabalho que você faz, precisa ser ator? Então, a gente vai entrar num dilema bem sério, né? Assim, o que eu vejo hoje em dia, nessa parte, assim, de ator, atriz, que seja, é necessário, sim, ter o DRT, que é o registro, né, para quem é ator ou atriz, seja para trabalhar na área de teatro, cinema, dublagem, enfim, porque um documento serve para esses leques, né? Então, necessita-se, sim, ter essa formação de ator, ou pelo menos um contato bom. Não precisa certamente se formar, mas é interessante se formar na área de ator, enfim. Mas precisa. Porque senão cai naquela mesma coisa de um ator que vai fazer uma novela, uma peça de teatro. A única diferença é que a gente tá dando voz, dando intenção, dando movimento, dando vida pra uma coisa que não tem vida. Então o desafio é maior. Então eu vejo que sim, se a pessoa quer trabalhar com esse meio, é bom. É bom ter essa formação. Ter pelo menos um conhecimento, assim, master, pelo menos. Pô, você vai dar, sei lá, vou pegar o Pascão aqui. Assim, se você for dar vida por um boneco. Gente, quando você veste um boneco, falar pro pessoal ali agora coisa séria. Você vai dar vida por um boneco, seja numa peça, seja ali ao vivo, uma coisa do tipo. Pô, por mais que eu esteja conversando com você, ele tá, tipo, olhando pra lá, tá ali, tá caçando, tá coçando a orelha, tá dando um tchauzinho no pessoal ali. Ele tem vida própria. Agora você vai estar lá, Isaac, não sei o que, tá, como você tá? É estranho. É estranho você ver um boneco que tá assim. E eu tô aqui conversando contigo e ele tá aqui, parado. Não tem vida. Agora você já faz assim, ó. Olhando aqui, ele caça. Então é diferente. Uhum. Então é a mesma coisa que um ator precisa dar a vida pro personagem. Que ele vai estar cedendo o corpo, os pensamentos, a voz dele para aquilo. Essa é a realidade. Então, se você algum dia ainda pretende trabalhar com bonequeiro ou com bonecos, estude. Estude. Vale a pena, é divertido, mas estude. Você já criou algum tipo de conteúdo, material, ou pretende criar envolvendo, assim, todos os seus personagens? Então, eu tenho Fantochatice, né, que é com foco no Farofa e no Ludovico, que é um cachorro e um gato. O Farofa é aquele babalhado, mais curioso, mais ali, meio que tá descobrindo as coisas agora. E tem o Ludovico, que ele é um gato, já inteligente, estudioso. O Ludovico tem um pouco do gato pintado. Daquela coisa de gostar de ler, de estar ali meio curioso, querer saber as coisas. Eu tenho esses materiais que eu faço, tem até o Instagram Fantochatice, né, que é trabalhando mais em cima disso, que faz entrevista com as pessoas. Tô me sentindo muito estranho, gente, tá aqui conversando com o Isaac. Geralmente eu tô escondido, com o boneco na mão, agora eu tô cara a cara, mas sim, tem esse material. Mas assim, com todos os personagens, como eu sou responsável por dar vida e voz a todos, acaba sendo mais complicado. Assim, até mesmo, pô, quero fazer um material, sei lá, um curta com os bonecos que eu tenho. Não digo que seria impossível, mas eu precisaria, tipo, pelo menos ter pessoas, aliás, interessados, ter pessoas que, pô, eu quero aprender. Pô, me ensina como é, me ensina como que faz isso. Pô, deixa eu ver aqui, brincar um pouco. Porque seria interessante, cara, ter mais pessoas que me ajudassem. Pô, já vamos aproveitar então. Se alguém tiver interesse, como é que faz pra te encontrar? Pode chamar no direct do Instagram ou algum outro canal? Fala pra gente aí. Ó, gente, seguinte, se vocês tem curiosidade de saber como é esse universo dos bonecos, ou até mesmo, pô, me interessei sobre isso, quero fazer parte, ou até mesmo, viu, me ensina, pode me encontrar no Instagram, que é Raul Zacarias, @Raul Zacarias, tem um underline antes do S, Zacarias com CH, ou também do Fantochatice, que é o focado mais nos bonecos em si. E entrando no meu Instagram, vai ter lá o link para o WhatsApp, do meu portfólio, que eu tenho uma leva de materiais aí que eu já fiz com os bonecos. Então, se interessou, quer conhecer meu trabalho,
ou mesmo seguir para ver como que é. Lá trago bastante bastidores, trago também como é o processo de todo personagem, desde o desenho até a organização. Se você é curioso, segue lá. Legal. Bom, agora fala um pouquinho pra gente, Raul, do Fantochatice, como que começou, como é que veio essa ideia, como que você faz, conta um pouco aí pra gente. Então, o Fantochatice, ele surgiu na necessidade de pensar fora da caixa. Porque, assim, eu vejo que muitos Instagrams hoje em dia que trabalham com bonecos, vou citar alguns, o Senhor Alguém, que é aquele fantoche azul, que ele sempre traz aquele conteúdo de POV. Eu reparei que muitos Instagrams que trabalham com bonecos é muito POV, né, o famoso ponto de vista. Que traz situações do dia a dia, acho muito interessante, acompanho. Mas assim, a Fantochatice é mais aquela necessidade, tipo assim, vou te sair fora da caixa. Vou trazer realmente uma proximidade com as pessoas. Trazer assuntos relevantes, assuntos de uma forma mais descontraída. Então a Fantochatice surgiu da necessidade de pensar fora da caixa, que é 100% com os bonecos. A ideia futura é trazer um formato podcast também com Fantochatice, Legal. onde vai ser os bonecos sendo apresentadores, interessando as pessoas. Porque geralmente é esse sistema que a gente está fazendo aqui. Uhum. Duas pessoas conversando, e é isso. A ideia é sair desse quadrado, sair dessa caixa. Legal. E qual o público que te segue? Como é que é? Fala um pouco pra gente, qual que é a reação do público? Então, a maioria das pessoas que me seguem é tudo pessoal 18+, porque são amigos meus da faculdade, do dia a dia, enfim, do próprio trabalho, parentes, amigos de parentes, enfim, toda essa galera. Então é um público mais 18+, que realmente tá ali em peso no meu Instagram. Vou falar uma coisa pra vocês, que, digamos assim, do meu público ali, acho que realmente interage, que conversa, que tá ali curtindo, assistindo, a porcentagem é muito baixa. Porque assim, tem entrega no material, são conteúdos muito bons, muito bem produzidos, tanto na parte de captação, na parte de edição, na parte do assunto que vai ser abordado, feito com muito carinho, mas assim, a questão de divulgação, digo assim, por parte das pessoas que me acompanham, que, você me encontrar na rua, como tá os bonecos? Cara, beleza. Eu falo assim, cara, custa, você tá no Instagram, viu o material, compartilha. Então, assim, a entrega é boa, mas a propaganda ainda vejo que tá muito baixa. Então tem essa balança. Mas eu faço do mesmo jeito. Porque assim, se eu parar e deixar de fazer isso, o cenário que eu me encontro hoje, eu acho que ele deixaria de existir. E nem falei pra você, cara, eu nunca pensei na minha vida gravar um programa de TV. E gravar pra um canal que assim, que tem milhões de seguidores, tá aqui neste momento. Então eu falo assim, beleza. Mas que o retorno não seja tão grande que eu espero que um dia seja, eu faço. Não vejo nenhum problema de gravar, de fazer essas coisas. Eu faço mais por mim, também pensando assim, a pessoa vai estar no celular, vai estar ali vendo lá o feed, vai estar vendo ali, calma, surgiu o que é isso? Deixa eu ver. Legal. A galera é curiosa, a galera é bem curiosa. Agora explica pra gente também, você é pianista também? Sou pianista. Olha. Eu tô no meio da música desde os 7 anos, né? Comecei nesse meio aí com 7, fazendo aulas de teclado, na Casa da Cultura lá em Valinhos. Pra quem não sabe, sou de Valinhos, nascido e criado lá. Comecei lá com 7 anos. Enfim, sempre... Na parte da música já teve um incentivo maior dos meus pais, que me levaram, que isso, que aquilo. Então, tô lá, beleza. Com o piano, já tem 7 anos que eu tô com ele lá em casa. Já fazem 7 anos que eu toco piano. Então eu toco de tudo um pouco. Toco MPB, toco rock, toco tema de filmes também no piano. Que legal. Então assim, desde Renato Russo até Queen, até, sei lá, o tema do Harry Potter, o leque assim também, cara, eu toco. Então tô nesse meio aí por paixão. Eu falo pra você, pessoal, que a música salva. Se não fosse a música, eu acho que minha vida seria completamente triste. Porque se é pessoal de casa, você for escutar uma música, faz seu dia, não faz? Anima. Então assim, ter lá em casa, separar geralmente 1 horinha pra poder estar lá no piano tocar, enfim, das músicas que eu já sei, ou mesmo aprender músicas novas, ajuda demais. Então é uma paixão. Aí quando geralmente vai gente lá em casa, já começa, ei, viu? Vem cá, você não vai tocar piano, não? Que legal. Você não vai? Aí eu falo assim, tá, beleza, vamos lá. Aí eu toco lá, geralmente a galera gosta muito do MPB.
Então é Renato Russo, é Caetano Veloso, é Rita Lee, é Tim Maia. Nossa, se eu toco o Tempo Perdido da Legião Urbana, pronto, a galera canta junto. Então é muito bom você proporcionar momentos para as pessoas. Pô, eu pensei, cara, se eu tô tocando aqui, posso estar fazendo o dia da pessoa. A pessoa pode estar no pior dia da vida dela. Se eu parar pra tocar uma música que remete, talvez, lembranças do passado, que a pessoa já viveu, que a pessoa, assim, pô, já aconteceu um episódio muito interessante, onde foi alguns parentes nossos lá em casa, que a gente não via já tinha um certo tempo. Aí pô, vamos lá na sala, né, vou tocar piano e tal. Aí eu cheguei lá, sentei no piano. Eu sou uma pessoa apaixonada por Legião Urbana. Renato Russo, pra mim, ele é um gênio. As músicas dele são atemporais. Aí eu fui, sentei ali, comecei a tocar Tempo Perdido com a introdução, né? Aí eu tô ali tocando de boa e quando a gente toca piano, gente, a gente não tem visão de trás. Porque a gente tá olhando ali pro piano em si. Eu, além de tocar, também canto. Então eu faço as duas coisas. Pô, toquei ali Tempo Perdido. Aí eu paro assim. Na hora que eu viro, o marido da prima da minha mãe, ele tava emocionado. Eu parei, aí ele falou assim, Raul, o que foi? Cara, você não vai acreditar. Você tocar essa música, eu sempre sempre toco no tom original, né, da música. Assim, cara, só na introdução que você tocou aqui, eu já me emocionei todo. Já me lembrei disso, me lembrei daquilo, isso, aquilo. Falei, caraca. Tanto a música quanto os bonecos, se eu puder estar fazendo bem para aquela pessoa, mudando o dia dela, nossa, para que loteria, para que sorte, já ganhei ali, de proporcionar um momento único. Então faço com coração essas coisas, faço realmente com amor, com dedicação. Oh, então, bom, já que a gente tá falando de música, vamos lá, fala um top 5 pra gente das melhores músicas. Tá, vamos lá. Eu gosto desses desafios assim. Cara, eu acho que em o primeiro lugar pra mim, uma música que eu acho muito gostosa, tanto de ouvir quanto tocar e cantar, é Exagerado, do Cazuza. É uma música que pode tocar 5 vezes seguidas eu tô escutando. Então tem Exagerado, do Cazuza, a gente já cai pra Tempo Perdido, Legião Urbana. Tem A Minha Vida, que é da Rita Lee, que ela regravou a música dos Beatles, né? Que ela regravou na versão brasileira. Depois disso também tem Tim Maia, Azul da Cor do Mar. Por fim, Pais e Filhos, também da Legião Urbana. São o meu top 5 aí de músicas que eu gosto. Olha que legal, bacana. Raul, olha, a gente já chegou uma hora de bate-papo. Quero te agradecer imensamente ter separado esse tempo para ter essa conversa com a gente. Foi muito legal conhecer um pouco do universo dos bonecos. Seja muito bem-vindo e fica um outro convite para voltar num segundo episódio. Sim. Já que o Edgar, ele queria muito aqui presente. Olha, ele estava muito ansioso por esse episódio. Edgar, eu volto. Infelizmente ele não pôde estar presente, mas fica aí o convite, tá bom? Não, com toda certeza. Agradecer você também, pessoal, que assistiu esse episódio. Gente, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho do universo de bonecos, porque é um mundo muito com um leque imenso. Mas se rolar um segundo episódio, vocês vão ver aqui de novo, trago outros bonecos. A gente vai trabalhar bastante coisa ainda. Obrigado, viu, Isaac, por ter aberto o espaço aqui para poder falar um pouco também do meu trabalho, né? Eu que agradeço. E você que está assistindo o nosso episódio, vou pedir para você curtir, compartilhar, deixa aí um comentário aí pra gente, fala pra gente, dê sua opinião, o que você tem achado dos nossos episódios, compartilha aí com a gente. A gente vai deixar também aqui embaixo, na descrição, o Instagram do Raul, para você entrar lá e conhecer um pouco do trabalho dele, tá certo? Então é isso, até a próxima.